e fiz meu primeiro webinar e foi uma coisa assim maravilhosa que me deixou assim deslumbrado. A venda caiu dos meus olhos e eu vi que eu era capaz de parar sem sofrer nada. Terminei de fumar meu último cigarro aos prantos de revolta, de ver como que eu fui idiota durante tantos anos e parei de fumar e aí fui tomar minha cerveja para relaxar. Essa parte eu acho barato. E eu recomendei, faz isso, faz isso. Porque a gente quer que as pessoas botem o método à prova, porque tem uma lógica que explica tudo, né? E você nem tinha visto o suporte da cerveja ainda, foi lá e Não, funcionou. foi logo após o primeiro webinar, logo após apagar meu último cigarro, fui tomar minha cerveja e tomei ela assim tranquilamente, sem lembrar do cigarro. Nem lembrei que eu fumava quando eu tomei a cerveja, não senti falta nenhuma. É maravilhoso demais isso, sabe? É uma experiência que marca assim a sua vida, marca a sua vida. Foi um privilégio para mim ter parado de fumar e não ter sentido nada. Sim, sim. É um privilégio, Nossa, sim. eu lembro que depois do primeiro webinar, durante a semana, eu ria sozinho, sabe? É Eu gostoso. no meu quarto, sentado na cama, sem ter desejo de fumar, de ir à padaria, e não senti nada, não senti, né? Não senti tremor, não senti nervosismo, não senti tontura, não senti nada, 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 nada. E tá em paz. Assim, de uma hora para outra, eu ria sozinho, eu abri um sorrisão sozinho, era muito gostoso. Isso é muito gostoso. Olá, seja muito bem-vindo ao reality show da Easy Way, a primeira série de acompanhamento online de libertação de fumantes brasileiros. Hoje é o terceiro e último encontro com meu aluno Fernando da Silva Salgado, que comparece aqui para contar a experiência dele no programa Easy Way Online para parar de fumar. Eu sou Lilian Brunstein, terapeuta da Easy Way, um método que foca em ensinar as pessoas a parar de fumar fácil e sem sofrer. Eu acompanhei o Fernando ao longo de 90 dias no projeto desse reality show, entrevistando ele desde o início, antes de parar de fumar, depois dele ter se dedicado um dia da vida dele para assistir ao webinar da Easy Way para parar de fumar. E hoje eu bato um papo com o Fernando depois que ele acabou o curso, onde o Fernando vai compartilhar com você como foi vivenciar esse curso e o resultado que ele obteve com o método Easy Way. Inclusive, nosso primeiro encontro foi o piloto que deu origem a essa série, que a gente gravou junto em julho de 2024, onde o Fernando ainda era fumante. Depois, o Fernando assistiu ao webinar dele para parar de fumar, e 10 dias depois, a gente gravou o segundo encontro para ver como ele se sentia sem fumar. Se você quiser assistir esses dois encontros anteriores e a todos os vídeos dos outros participantes desse reality show, é só clicar na playlist do reality show Easy Way no nosso canal do YouTube ou nos posts da Instagram da Easy Way. E agora, nesse último encontro, 4 meses depois de ter assistido ao seu webinar, que foi em 18 de julho de 2024, a gente vai colher as impressões do Fernando sobre toda a sua experiência aqui no programa Easy Way Online para parar de fumar. Hoje é 17 de novembro de 2024. Fernando, é um prazer receber você, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro de despedida. Obrigado, eu que agradeço. Há exatos 4 meses atrás, você era um fumante que queria parar de fumar, mas não conseguia. Enquanto a gente é Não. fumante, existe um misto de sentimentos dentro da gente, inclusive sentimentos contraditórios. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre esses sentimentos. Me fala um pouco sobre alguns aspectos importantes relacionados ao cigarro. E o primeiro deles, a insegurança relacionada ao fumo e a parar de fumar. Como era esse aspecto para você? Era uma coisa assim terrível, né? Porque eu sentia vontade de parar, mas ao mesmo tempo eu acreditava que eu não conseguiria.
mas ao mesmo tempo eu acreditava que eu ia conseguir, mas ao mesmo tempo eu também não queria. Era uma bagunça. Só que eu aproveitei o gancho de que veio uma leve vontade de parar. Eu pensei, eu vou aproveitar essa leve vontade, essa dúvida. Na verdade, foi mais uma dúvida de que eu queria parar e de que eu estava assim de saco cheio de ser escravo mesmo. Estava me sentindo muito escravo. Eu sofro de depressão, né? E eu estava me sentindo muito, muito dominado por causa da depressão, fumando demais por causa das crises depressivas. E isso me fazia sentir mais tolhido, sabe? Na depressão. Ao contrário do que parecia de que o cigarro alivia os sintomas depressivos, eu comecei a enxergar que ele me tolhia mais, me deixava mais, vamos dizer, socado na depressão. E isso estava me trazendo angústia. Foi uma venda que caiu dos meus olhos. E esse foi um motivo, né? E a dúvida que surgiu, será que eu paro? Será que eu não paro? Surgiu uma oportunidade. E aí eu me agarrei nessa dúvida, nessa bagunça de querer, de não querer, de me sentir escravo. E fui, e me lancei. E é interessante você ter mencionado a depressão, porque tem muita confusão na sociedade, tanto que um dos remédios que se prescreve para alguém que quer parar de fumar é a bupropiona, que é um antidepressivo, Sim. e muita gente toma, até quem não sofre de depressão, por achar que ao parar de fumar vai se sentir deprimido. E é interessante que você, até antes de parar de fumar, já começou a sacar, mesmo sofrendo de depressão, falar assim, não, peraí, será que o fumo realmente me ajuda com isso? E você já constatou que não, que interessante. E quero fazer uma ressalva aqui, essa questão de medicamento. Eu faço uso de bupropiona para tratar da depressão. Eu faço uso dela há alguns anos e ela nunca me ajudou a parar de fumar. Uhum. Em nada. Eu faço uso de uma dosagem mais alta que o habitual. E ela é prescrita, né, para parar de fumar. Sim, E imagina, uma dosagem que é um pouquinho acima do habitual prescrito, teria me ajudado, se fosse o caso. sim, com certeza. E aí entra aquela questão, né? Medicamento ajuda a parar com o vício? Será que ajuda mesmo? No meu caso, não ajudou em nada, absolutamente nada. Só fazer um parênteses importante aqui, tá, gente? Eu não sou médica, nem estou prescrevendo, nem mandando ninguém interromper consumo nenhum de remédio, pelo amor de Deus. Não se trata disso. Se alguém toma bupropiona ou qualquer outro medicamento para depressão, isso é entre você e o seu médico. Se você não toma e não sofre de depressão e um médico te receitar bupropiona para parar de fumar, eu também não tenho nada a ver com isso, nem vou recomendar que você faça nada, porque eu não sou médica. Eu deixo isso bem claro com os meus alunos e aqui nesse vídeo também. Agora, vírgula, é importante que as pessoas saibam que remédios não têm como ajudar alguém a parar de fumar, pela simples razão de que esse é um vício muito, muito, muito mais mental do que físico. E prescrever bupropiona para alguém que quer parar de fumar tem como foco ajudar a amenizar os sintomas supostos da abstinência, porque as pessoas também acreditam que ao parar de fumar elas vão ficar mais deprimidas. E ok, Fernando, você toma a bupropiona para a depressão. Fantástico, tudo bem. Você continua com o seu medicamento, você já tomava anos de vir até nós, e conforme você falou, ela nunca te ajudou a parar de fumar. Agora, no método Easy Way, você aprendeu a separar uma dependência física de uma dependência psicológica.
Me fala qual das duas é a dependência mais relevante para um fumante, aquela que ele tem que resolver. É a psicológica. Sem sombra de Exatamente. dúvidas. Sem sombra de dúvida. E o remédio tem como tratar isso? Não, de forma alguma. Não, eu sei, De você forma falou, alguma. né? Mas só para as pessoas entenderem o porquê da gente pensar assim. E o método Easy Way é um método 100% cognitivo, sem aplicação de remédio nenhum, nem reposição de nicotina nenhuma, justamente para tratar a principal dependência do fumante, a dependência psicológica, e é por isso que eles têm altas taxas de sucesso. Mas outro aspecto que eu queria conversar com você, Fernando, e o apego ao cigarro que você sentia antes do seu webinar? Porque, ok, você toma medicamento antidepressivo, mas independentemente de qualquer diagnóstico que você tenha, todo fumante tem um apego ao cigarro, né? Enquanto a gente é fumante, a gente se sente profundamente conectado ao cigarro, ao ponto dele se confundir com a nossa própria personalidade. Como se avalia o seu apego ao cigarro há 4 meses atrás? Desde o momento que você começou a fumar até o momento de você se desvincular dele. Na sua vida de fumante, o que representava o cigarro para você? Olha, para ser sincero, eu não lembro muito bem disso, mas não. Isso já é uma coisa um pouco esquecida. Mas enfim, o que eu me recordo é que o cigarro, ele era, ele, como é que eu faço? Ele fazia parte tudo que, de tudo que eu fazia, né? Assim, de praticamente tudo que eu fazia. Ele fazia, quase que fazia parte de mim. Que eu me recordo, era, ele era minha muleta, né? Ele era meu apoio em tudo, para estudar, para fazer uma leitura de um livro, para tomar o café, para beber bebida alcoólica, para conversar alguma coisa com alguém, discutir alguma coisa com alguém, para assistir alguma coisa na TV. Era para tudo. Quando eu chegava em casa, eu só podia fumar no banheiro, né? Porque eu moro com meus pais. Então, quando eu chegava da rua, porque eu tinha vergonha de fumar na rua. Aí, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era correndo, pegava o café e corria para dentro do banheiro para fumar 2, 3 cigarros seguidos. Então, o cigarro era um companheiro, ele meio que fazia parte de mim, né? Ele meio que era um complemento, um pseudo Certo, complemento. Eu achava, né, que eu tinha um complemento. Meio certo. absurdo isso. Essa conexão que a gente tem do cigarro traz um outro aspecto, que é um aspecto sobre a incerteza que os fumantes sentem. Tem dois aspectos sobre a incerteza. Um é a incerteza quando será que eu vou conseguir parar de fumar, né? E o outro é que é a incerteza sobre você poder levar uma vida normal e plena sem o cigarro, fazendo isso tudo, acordar e tomar o café, e socializar, e beber uma cerveja. Então, o cigarro, quando a gente pensa em parar de fumar, ele traz essas incertezas dentro da gente. Me fala sobre essas duas incertezas que rondam a cabeça de outros fumantes, enfim. Você tinha elas também? Tinha, tinha. Eu pensava como que eu ia conseguir beber a minha cerveja sem o cigarro. Como é que ia ser? Como é que eu ia dar conta? Como é que eu ia dar conta de beber meu café sem um cigarro? Eu tinha essas duas coisas, eu ficava questionando como é que eu ia dar conta, que ia ser um sofrimento, que eu ia ficar lembrando, que ia me doer, que ia ser difícil. A hora que eu estivesse nervoso, ansioso, como que eu ia passar por uma ansiedade, um nervosismo sem o cigarro, sem essa válvula de escape?
Eu pensava que isso ia ser uma coisa muito difícil. Isso com certeza. Eu me recordo que no nosso segundo encontro, uma das coisas mais alegres foi ver isso tudo se dissolver, porque quando você relatou que você foi tomar seu café logo depois do webinar e se esqueceu do cigarro, e aí você se deu conta que tomou ele de boa, e logo depois você foi tomar sua cerveja também, e tomou ele de boa. Então, isso tudo foi se dissolvendo tão rápido, e eu achei um barato, eu vi que você estava alegre com isso, e é uma sensação Nossa, muito boa. demais. Crenças que a gente carregou durante tanto tempo, de repente se dissolvem assim. E as pessoas que estão ouvindo a gente, que não conhecem a gente, que não, ou talvez não tenham ouvido falar do método Easy Way, ou não conhecem você, enfim, podem estar achando, o que é isso? É mágica, é propaganda? Não, não é nada disso. É um método que trouxe um conhecimento que te empoderou diante do vício. Eu acho que essa é a melhor definição curta, assim, que eu tenho, né, Fernando? E eu acho que o conhecimento é uma das coisas mais poderosas do mundo. Ele realmente transforma. Hoje você entende por que você nunca conseguiu parar de fumar nas suas tentativas anteriores? E por que você conseguiu dessa vez? Entendo. É simplesmente porque antes eu não enxergava, eu não me enxergava como eu mesmo, com a minha eu completo, o Fernando inteiro, o Fernando capaz, o Fernando simplesmente superior ao cigarro, sabe? Resume nisso. Eu não sabia que eu era o Fernando inteiro, inteiro. Eu não sabia. Eu sempre achava que eu era um Fernando incompleto. Então, aquele Fernando que se achava incompleto tentava parar de fumar e incompleto não conseguia. Aí o Fernando inteiro, completo, conseguiu, simplesmente conseguiu, fácil, sem dor nenhuma. Isso é tão bom. É realmente, a gente tem no cigarro, enquanto fuma, uma muleta que a gente acredita que precisa dela, que a gente não pode andar sozinho pelas próprias pernas, e pode. Me fala sobre as suas frustrações anteriores ao tentar parar de fumar, antes de vir até nós. Nossa, olha, eu tentei parar de fumar com piteira, aquelas piteiras que vão diminuindo a quantidade de fumaça do cigarro, e aquilo foi me dando aflição, porque eu tragava cada vez com mais força, e aquilo ia me dando aflição, até que eu peguei, tirei a piteira e voltei a fumar normalmente e me senti frustrado, porque eu não dei conta. Tentei parar de fumar pela força de vontade, de parar de fumar de uma vez. Parei, nunca cheguei a ficar um mês sem fumar. E Uhum. aí voltava a fumar e me sentia como um fracassado, incompetente. Eu não dava conta, não tinha força, me sentia um fraco. Tentei parar de fumar pelo aquele método ignorante que a gente fuma até passar mal. Como é que chama? Terapia de aversão é para você se chocar com um malefício, ficar empapuçado até querer dar um basta. Aí geralmente não Sim, funciona. Você passa mal, fumei, mas depois volta a fumar. fumei um cigarro atrás do outro, literalmente falando, acabava o cigarro, acendia outro, e fui fumando até me sentir enjoado, com vontade de vomitar, até não dar conta de acender outro cigarro. Aí falei, nossa, eu não fumo mais. Não fumei mais até passar o enjoo e acendi um cigarro e continuei fumando. Aí me Terrível. senti outro fracassado. Tentei parar de fumar com chiclete de nicotina, fumei mascando chiclete. Tentei parar de fumar com adesivo, fumei usando adesivo e passei mal porque foi nicotina demais. Me senti
um fracassado, um incompetente e um sem solução. Até que, por fim, eu comecei a aceitar a ideia de um dia morrer por consequência do cigarro, antes de encontrar o método Z-Way. Então foi assim, me senti um derrotado, né? E como você pensou que fosse o programa Easy? Porque não é algo convencional acreditar que um curso online pode curar alguém do fumo. Então, é importante você falar sobre suas expectativas aqui. Quando eu descobri que foi por um acaso, navegando no Google, pare de fumar sem sofrer, eu pensei que era charlatanismo. E aí eu pensei, eu já tentei de tudo, não custa eu me inscrever. Inscrevi meu e-mail. E pensei, o máximo que vai acontecer é eu receber vários spams e aí eu bloqueio. E fui. E aí comecei com a jornada do Feliz Não Fumante. E com a jornada do Feliz Não Fumante, um novo horizonte se abriu, totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Aí eu enchi de esperança. E eu vi que podia ter uma forma diferente e realmente que eu poderia parar de fumar sem sofrer e de forma eficaz mesmo. Aí foi nessa que, assim que eu tive condições, eu me embarquei. E hoje eu sou um feliz não fumante. Ai, como é bom ouvir isso. Esse evento da Jornada do Feliz Não Fumante realmente são aulas gratuitas que eu fiz para conscientizar os fumantes sobre a verdadeira origem da dependência do cigarro e qual o caminho para que as pessoas possam se libertar. E isso ficou claro para você e você se encaminhou para se inscrever no curso, que é legal, que é um intuito realmente da coisa. Para quem realmente está comprometido e quer sentir firmeza de que esse é o caminho mesmo. E foi muito bom receber você aqui e testemunhar essa sua transformação tão rápida, né, Fernando? Nossa, é delicioso, delicioso. É muito gostoso, sabe? Foi assim, foi uma experiência. Tudo bem que depois do primeiro webinar, no módulo um já foi uma coisa avassaladora, em que eu descobri que eu me auto-sabotava com meu vício. Que eu descobri que, na verdade, eu tentava fingir que eu não era tão viciado. Aí no módulo um eu assumi meu vício por completo e comecei a fumar aquilo que de vez em quando, não era tão de vez em quando, era assim, quase sempre eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia, mas eu achava um absurdo fazer isso. Aí com o módulo um eu descobri meu vício real, que era realmente fumar quase 2 maços de cigarro por dia. E assumi isso, assumi meu vício por completo. E assumi. E fiz meu primeiro webinar e foi uma coisa assim maravilhosa que me deixou assim deslumbrado. A venda caiu dos meus olhos e eu vi que eu era capaz de parar sem sofrer nada. Terminei de fumar meu último cigarro aos prantos de revolta, de ver como que eu fui idiota durante tantos anos e parei de fumar. E aí fui tomar minha cerveja para relaxar. Essa parte eu acho barato. E eu recomendei, faz isso, faz isso. Porque a gente quer que as pessoas botem o método à prova, porque tem uma lógica que explica tudo, né? E você nem tinha visto o suporte da cerveja ainda, foi lá e Não, funcionou. foi logo após o primeiro webinar, logo após apagar meu último cigarro, fui tomar minha cerveja e tomei ela assim tranquilamente, sem lembrar do cigarro. Nem lembrei que eu fumava quando eu tomei a cerveja, não senti falta nenhuma. É maravilhoso demais isso, sabe? É uma experiência que marca assim a sua vida, marca a sua vida. Sim.
E às vezes o método Easy Way, ele tem essa coisa de ser muito contraintuitivo, né? Porque o que a pessoa pensa? Ah, eu fumo demais, então eu sou mais viciado, o que não é verdade. E a pessoa pensa, para mim vai ser mais difícil, pô, 2 carteiras de cigarro por dia, 40 cigarros por dia, eu vou para zero, ah, vai ser difícil para mim. A gente fala que não é. E outra coisa, as pessoas falam, não, eu vou tentar reduzindo, e a gente fala muito claro, logo antes do webinar, no módulo 1, a gente já fala, não reduza. Fuma, que nem você falou, vou assumir o meu vício, fuma. Não tenta reduzir, vai tranquilo. Quando chegar o webinar, você vai estar preparado para poder apagar o último. E a gente faz toda essa preparação sem encanações. Fuma sem se sentir angustiado e sem ficar pensando na quantidade de cigarros. Vai lá, fuma, faz as pausas do webinar você fumou também, e quando você apagou o último, você estava preparado. É isso. Tá. É isso. Tanto é que durante a primeira live que a gente gravou, eu fumei horrores, né? Eu não segurei, eu fumei. Não, mas eu deixei você super à vontade. Você é fumante, fuma, não tem problema nenhum. Eu acho que uma das coisas desse reality show, uma das coisas mais positivas, é trazer pessoas reais que tenham problema de tabagismo e que querem resolver seus problemas. Então, esse momento mágico foi captado. Você veio fumante, com seus medos, suas inseguranças, como todo fumante, e a gente acompanha essa transformação e o seu encanto depois do segundo webinar, e você foi tocando a sua vida, e a vida tem altos e baixos, e a vida tem desafios, e a gente foi te acompanhando no suporte. Como é que você incorpora agora a tua vida de não fumante sem o cigarro? Como é que você faz, o que você faz, como você vivencia esses momentos iniciais, e aí entra o suporte nisso, né? E me conta da sua vivência em acabar com o vício em cigarros no curso. Os webinars e os suportes atingiram suas expectativas? Atingiram, com certeza. Eu fui totalmente amparado, sem a menor sombra de dúvidas. Em momento algum eu senti necessidade de colocar um cigarro na boca. Tive inseguranças de medo de poder voltar a fumar, mas desejo, vamos usar a palavra vontade, a palavra certa não é vontade, né? Uhum. Mas para as pessoas entenderem, medo de voltar a colocar um cigarro na boca, recebi todo o suporte para me desencanar disso, de que eu não precisava de ter esse medo, e perdi esse medo totalmente. As lembranças, porque, né, como me foi orientado, foram muitos anos fumando, então lembranças, meu cérebro ia trazer mesmo lembranças sobre o cigarro, e eu tive medo dessas lembranças. Isso também foi, eu recebi suporte em relação a isso, sobre as lembranças, perdi o medo. Atualmente eu não tenho lembranças mais sobre cigarro, e antes mesmo, quando eu tinha as lembranças, eu já não tinha medo mais delas, então estava super confortável. Então, assim, todo o desconforto que eu tive foi sanado, mas vontade, entre aspas, né, de querer fumar, eu nunca tive. Uhum. Depois que eu apaguei meu último cigarro, eu nunca tive, não. E fui totalmente amparado em tudo, 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 tudo. Fui confortado em tudo. Você acha possível um fumante, sem esse amparo, sem o suporte, sem o entendimento do vício, sem o conhecimento ao qual você foi submetido, você acha possível ele parar de fumar fácil sem sofrer, sem nada disso? Não, não, tem jeito não. Não, aí pode parar de fumar, mas vai parar de fumar com sofrendo, vai parar de fumar pensando, ai, queria meu cigarrinho agora, nossa, um cigarrinho agora ia cair bem, ai, cadê meu cigarrinho?
nossa, tô até salivando de vontade de fumar um cigarro agora. Vai sofrer. Não tem como. Sinceramente, não tem como não. É impossível. E É quando isso impossível. acontece, as chances de reincidência são elevadíssimas. Mas isso que é pior, por isso que esse método aí de tentar na raça tem um baixíssimo índice de sucesso, né? Para as pessoas que não sabem, se você tentar sozinho, sem conhecimento nenhum, sem suporte nenhum, suporte correto, não é só qualquer suporte correto, como o Fernando teve, de um método que ampara tudo. 97% das pessoas que tentam usando a força de vontade sem conhecimento nenhum, elas falham. Só 3% em média conseguem, e esses 3% à base de muito sofrimento, como ele falou. Então, é uma coisa que realmente não é recomendado. Se você já tentou assim, você já passou por essa experiência, né? Você que nos ouve agora. E, Fernando, o que mudou na sua vida com o conhecimento que você adquiriu com o curso? O conhecimento do curso, ele não se restringe a parar de fumar, não. É um conhecimento que a gente leva para a vida. É um conhecimento que ajuda a gente a resolver outros problemas na vida. É um conhecimento que ajuda a gente a lidar com outras questões na vida da gente. É um conhecimento que ele tem tentáculos que se estende na vida da gente em outros âmbitos da vida. Ele não se restringe ao parar de fumar, não. Então, assim, ele é uma coisa muito boa. É muito boa. E, por exemplo, o que mudou? O Fernando de 4 meses atrás com o Fernando de hoje, assim, de forma prática, o que ele te trouxe de bom para a sua vida? O método, Uhum. ou para Ter o parado de método, fumar. É. olha, não mudou nada. Eu continuei tendo a mesma vida que eu tinha. Só que eu não sou escravo mais. E o que mudou foi a autonomia que eu tinha perdido com o cigarro, com o vício. Eu recobrei essa autonomia que eu nem lembrava que eu tinha. E isso eu senti. E a liberdade que eu tinha perdido tanto tempo que eu nem sentia mais que eu tinha perdido essa liberdade e tendo parado de fumar, eu recobrei essa liberdade e essa foi a diferença. O resto, minha vida continuou do mesmo jeito. Eu acho uma grande sacada falar para um fumante que a vida segue igual, porque as pessoas criam muita expectativa sobre o que deva vir a ser a vida de um não fumante. E a vida de um fumante, a vida de um não fumante segue igual, só que nem você falou, com menos uma escravidão, com a liberdade recuperada. E isso por si só é maravilhoso, mas a vida segue igual. Então, isso é muito bom para as pessoas saberem, porque a vida de um não fumante não é uma vida cor-de-rosa, não é uma vida com um pote de ouro no fim do arco-íris, eu já falei isso lá no módulo 1, é a vida que volta, normal, né? E isso é muito bom, isso é até meio intangível, se você parar para pensar. Mas claro que tem coisas tangíveis, como você volta a respirar melhor, eu tinha rinite alérgica, eu voltei a respirar muito melhor depois de ter parado de fumar, você sente mais energia, mais disposição, você sente o cheiro das coisas, você se sente cheirosa. Então, tem muita coisa que é tangível que a gente sente, boa no dia a dia, mas as coisas mais preciosas são as intangíveis, né? A liberdade, né? A saúde, que é uma coisa que a gente só valoriza quando perde, né? Quando a gente tem, a gente às vezes não valoriza. E o resto da vida realmente fica igual. Você tá com a mentalidade certinha, você aprendeu assim, você tirou nota 10 no curso, viu? Eu não tinha te dado a nota, mas você tá com nota 10. Parabéns.
E você foi um aluno super presente no suporte pós-webinar, né? Você se dedicou a assistir os vídeos, os áudios de suporte. Esse suporte pós-webinar, o que ele significou para você? Ele significou muita coisa. Ele significou uma mãe para mim, um apoio, um apoio muito grande, sabe? Um apoio às vezes até para a vida, em alguns momentos, mas é um apoio de orientação mesmo, porque às vezes a gente perde o foco no caminhar da vida, e o suporte às vezes te ajuda a enxergar esse foco. E aí você retoma o foco. Opa, peraí, a vida continua do mesmo jeito, enxerga. Aí você volta a enxergar. O suporte é isso também. Né? E você falou que você não ficava... Quando você tentava parar de fumar sozinho, você não ficava nem um mês, né? Sem fumar nas Não. suas tentativas anteriores, com a piteira, com adesivo, enfim. O que acabava acontecendo? Você se sentia como? Era mau humor, era irritação, era nervoso, era dor de cabeça? Me fala assim, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O que você sentia quando você tentava parar de fumar daqueles métodos que não fazia rolar dar certo? O que você sentia? Eu me sentia nervoso, ansioso, muito nervoso, apelativo com as pessoas, sem paciência, muito sem paciência. Fisicamente eu tremia, eu tinha tremores. Que mais que eu tinha fisicamente? Eu lembro muito dos tremores que me atrapalhavam muito. Eu ficava muito afobado, uma pessoa muito elétrica, sabe? Muito agitado, essa palavra, agitado. Eu ficava muito agitado, mas o que me marcava muito era eu ficar muito nervoso com as pessoas, muito apelativo, muito sem paciência, sabe? Dando coice para tudo quanto é lado. Ficava assim. Aí você voltava a fumar e esses sintomas desapareciam. Aí acabava tudo. Aí eu Okay. voltava ao normal. Eu acho esse ponto importantíssimo, porque através disso a gente desfaz um grande mito, que eu acho fundamental que os fumantes saibam disso. Ora, se o Fernando tentava parar de fumar e sentia tremor, então um dos sintomas da abstinência é o tremor. Só que você parou de fumar com o método Easy Way, que é um método 100% cognitivo, sem nada químico, sem nenhum remédio, nada, e você não sentiu mais tremor, certo? Nada, Não, zero. nada, zero, 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 Ok. zero. O que significa que o E eu tremor não é sentia. um sintoma da abstinência. Não, eu Fala. sentia tontura. Eu sentia tontura também. Em qual das vezes? Com a gente ou com os outros Não, métodos? com os outros métodos. Com a gente, não sentiu? Não, não senti. O que poderia ter sentido um pouquinho de tontura, porque você estava se habituando a um novo nível de oxigenação, mas não sentiu. Algumas pessoas relatam sentir um Não, pouquinho, outras não. Ok, você não sentiu, perfeito. não. Mas eu quero trazer isso para os fumantes que assistem a gente, porque eles podem ficar confusos. Ora, mas se antes ele tentou parar de fumar e sentiu tontura e ficou muito nervoso e impaciente, que esses são sintomas relatados por muitos fumantes que tentam parar de fumar. Errado, aqui, eu tenho que colocar isso, usando a força de vontade, e de repente ele usou um método cognitivo, um método só de aprendizado e não sentiu nada disso, e isso foi eliminado. O que supostamente seria um sintoma da abstinência, que na realidade não era. Eram formas pelas quais o corpo se manifesta na ausência do cigarro, mediante crenças. O que quer dizer isso, Lilian? Quer dizer que
o fumante, muitas vezes, pode somatizar algo quando ele para de fumar errado. O que é a somatização? É a manifestação de sintomas físicos reais que existem. Eu acredito no Fernando e eu acredito em todas as pessoas que me relatam que sofrem dor de cabeça ou tremor ou qualquer sintoma físico ao parar de fumar. Eu acredito nelas. Porém, elas têm que entender que isto não é um efeito da abstinência, isso não é um sintoma da abstinência. Isto é uma reação causada ao que você pensa que é a perda do cigarro na sua vida. O Method This Way, e eu vou falar um pouquinho agora de um dos focos dele, é fazer você entender que você não está perdendo nada, que o cigarro nunca te proporcionou nada, que ao parar de fumar você não perde nada. O Fernando entendeu isso, então ele não desenvolveu mais esses sintomas. Eles não são causados pela abstinência. Como a gente quer que todos vocês entendam isso? Como a gente quer, meu Deus. É preciso entender. Então, o fumante não tem que ter medo da abstinência. Uma das coisas que o método faz, e isso a gente já começa lá no módulo 1, já começa no nosso conteúdo, até mesmo gratuito, a falar. Não tenha medo da abstinência. A abstinência é o menor dos problemas. A sua reação à perda do cigarro na sua vida vai ser uma se você realmente não for preparado corretamente para parar de fumar e não se desvincular do cigarro. E se você for preparado devidamente e se desvincular do cigarro, você não precisa sofrer com nada disso. Esse é o recado que eu queria passar. E esse seu testemunho é fantástico, Fernando, porque é uma mesma pessoa, não são duas iguais diferentes, uma mesma pessoa que sofreu sintomas físicos reais, que está falando aqui com outros métodos, e que no método Zway não sofreu nem sintomas físicos e nem de mau humor, e nem emocionais, mentais, nada, né? Então, Nada. puxa, é um privilégio para mim poder apresentar esse método a você e as pessoas que participaram do reality show e a todos os fumantes. Foi um privilégio para mim ter parado de fumar e não ter sentido nada. Sim, sim. É um privilégio, Nossa, sim. eu lembro que depois do primeiro webinar, durante a semana, eu ria sozinho, sabe? É Eu, gostoso. no meu quarto, sentado na cama, sem ter desejo de fumar, de ir à padaria, e não senti nada, não senti, né? Não senti tremor, não senti nervosismo, não senti tontura, não senti nada, 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 nada. E tá em paz. Assim, de uma hora para outra, eu ria sozinho, eu abri um sorrisão sozinho, era muito gostoso. Isso é muito gostoso. Isso A não tem preço. sensação não tem. Eu me lembro, quando eu senti isso, é um encantamento. Você fala assim, nossa, eu não preciso mais fumar. É uma descoberta, assim. É uma coisa muito gostosa. É muito gostoso essa sensação. E, nossa, eu quero que cada fumante encontre isso, porque é muito bom sentir isso. E como é que é essa sensação de vitória, de missão cumprida? Venci o vício. Conta aí pro pessoal. É a sensação de realização, né? De plenitude. Aí aumenta a autoestima. Aí a gente se sente capaz de enfrentar outros obstáculos grandes, não obstáculos pequenos, obstáculos grandes, a gente se sente capaz. Igual eu que estou enfrentando um obstáculo grande e eu sinto que eu vou enfrentá-lo, que eu vou vencê-lo. Um obstáculo particular, mas que eu vou vencê-lo, Com certeza. graças a isso. E eu acredito que se você conseguiu parar de fumar, isso realmente empodera a gente, e você pode ter outras vitórias na vida, aquelas que você se propor a vencer. Eu acredito nisso e desejo todo sucesso para você. Obrigado. Você está satisfeito como não fumante? Não precisa nem perguntar, né? Esse seu sorriso aí. Estou super satisfeito.
E falta algo hoje na tua vida que você tinha no tempo que você era fumante, que o fumo te dava, e agora você sente que você perdeu ao não fumar mais? Você sente alguma falta do cigarro? Não, nenhuma. Não tem nada, não. E o ganho financeiro? Eu estava fazendo as contas do o que eu investi no curso em dinheiro. Foi um investimento que só esse ano vai me render, eu fiz os cálculos, 1.420 e poucos reais. Com economia, cigarro? É isso? Esses Isso. 4 meses? Caramba! O dinheiro que eu investi no curso. Aí eu fazendo as contas no que ele vai me render a partir do momento em que eu investi. Ele já vai me render 1.400 e não sei quantos reais. Eu fiz questão de fazer os cálculos e eu falei que quando eu fosse gravar essa terceira live, eu ia fazer questão de falar aqui. O valor que a gente emprega para fazer o curso, ele é um investimento. É um investimento, é como se fosse uma poupança que rendesse muito. Você investe um valor para salvar sua saúde, você investe um valor para recobrar sua autonomia. E é interessante esse recobrar a autonomia, porque eu lembro direitinho, a hora que eu saí na rua e fui à padaria, uma sensação de ser mais eu, e eu vi uma pessoa comprando cigarro na padaria, parece até que foi Deus que fez isso para me provar, e eu me senti tão empoderado, não é que eu me senti egocêntrico, não, mas eu senti assim tão mais eu, quando eu vi aquela pessoa comprando cigarro, eu disse assim, gente, eu simplesmente não preciso disso. E do lado de fora da rua, na vitrine do vidro da padaria, eu vi uma mulher fumando. E eu vi ela e pensei, gente, ela é muito insegura. Ela precisa do cigarro. Se tirar o cigarro dela, ela fica desmantelada. E eu não fico mais. Aí eu senti minha autonomia. E ao andar na rua, eu me senti livre. Senti aquela liberdade que eu nem sabia que eu tinha ela mais. E eu ganhei isso investindo esse dinheiro que eu investi para fazer o curso. O dinheiro que eu paguei para fazer o curso, ele vai me render não sei quantos mil reais no decorrer da minha vida. Então, assim, não é um valor caro. Não é. É um valor que vale muito a pena. Ele só precisa de 2 requisitos: assumir realmente, totalmente o vício e se agarrar, que seja igual eu, a essa dúvida de querer parar de fumar e cair de peito aberto no curso e obedecer a Lília em tudo. Seguir as instruções, obedecer, Seguir aí entra a mãezona, né? Não. É seguir as instruções, eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. E essa coisa que você falou de andar na rua e recuperar a autonomia, eu acho que os ganhos financeiros que a gente tem, as centenas de milhares de reais que a gente ganha ao economizar em cigarro, o Fernando, o fumante nem liga para a quantia que ele gasta em cigarro, ele não faz essa conta que você fez. A gente não faz enquanto fuma. Mas o maior ganho, quando você falou, puxa vida, eu tinha vergonha de fumar na rua, e agora você anda aí livre, leve e solto, você não precisa mais se envergonhar disso. E eu acho que isso é um outro patamar de vida. Uma pessoa livre é diferente. E eu acho isso muito bom. Muito bom. Eu até comprei um perfume novo para mim, porque antes eu ficava fedendo e eu tinha vergonha, porque eu saía de casa, antes de sair de casa eu fumava uns 2 cigarros, né? Porque eu ia ficar sem fumar. E aí eu passava perfume.
Eu sempre achei horroroso aquela mistura de cheiro de perfume com cigarro. Aí eu parei de usar esse perfume que eu usava e comprei um perfume novo para mim. E aí agora eu saio cheiroso e cumprimento as pessoas e sei que eu tô Sim, cheiroso. 100% cheiroso de verdade, né? É verdade, é porque a gente acha que disfarça, mas o perfume não disfarça, é horrível, Não, né? E como você se sente ao ver sempre aí alguém fumar perto de você, onde você está andando, de boa? não me incomoda em absolutamente nada. Maravilha. Não, a mesma coisa que nada, não me desperta nada. Eu só olho e penso, assim, coitado, é um escravo, é uma pessoa insegura e que, ao fumar, ela tenta passar a impressão de que ela é uma pessoa dona de si. Tanto é que ela fuma, mesmo sabendo que faz mal à saúde, ela fuma para mostrar que ela é dona de si, que ela fuma. Eu fumo mesmo sabendo que faz mal à saúde, eu sou dono de mim mesmo. Mentira, ela é insegura. Tira o cigarro dela para ver o que acontece com ela. E agora, quem é seguro sou eu. E não me incomoda em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não me desperta nada, nada. E você fez o ciclo dos 3 webinars, né? Que você parou no primeiro webinar, e quem não conhece o método Sway, são até 3 webinars. Às vezes a pessoa não para no primeiro, ela tem o segundo, se ela não para no segundo, ela tem o terceiro, ou ela para no primeiro e faz os outros, o segundo e o terceiro, para reforçar os conceitos e para ter a mentalidade correta, que foi o seu caso, né, Fernando? E qual dos 3 você gostou mais? Eu gosto de fazer essa pergunta, que é a curiosidade minha. Ah, o primeiro é apaixonante. O primeiro, tá. Nossa. Se Que eu é o mais pudesse eu longo, fazer, inclusive, né? se eu pudesse eu fazer ele de novo. Ele é fantástico. Que legal, você gostou mais do primeiro. Gostei, nossa. E o segundo e o terceiro, que você assistiu como não fumante, que a maioria das pessoas que vêm para o segundo e terceiro, elas voltaram a fumar depois do primeiro. É isso que acontece para as pessoas que fazem o reforço. Mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas gostam de fazer o segundo e terceiro para fixar os conceitos. Mas qual a sensação de fazer o segundo e terceiro e ter as pausas para fumar e não fumar nas pausas para fumar e assistir como não fumante? Como é que é? Eu achei meio esquisito na hora de fazer as pausas. Que eu falava, né? Vai lá, fuma seu cigarro, depois volta e você. Não, mas eu não fumo mais. É, eu achei meio esquisito na hora que você fala para fazer a pausa para fumar. Aí eu, gente, mas eu não fumo. Mas é legal, é muito legal os outros webinars. São muito, muito interessantes. O terceiro é fenomenal, então. E São hoje você muito faz tudo legais. que. Hoje você faz tudo que você fazia no tempo que você era fumante? Mudou alguma coisa na sua rotina? Não mudou nada. Eu faço tudo, 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 tudo. Não deixei de fazer Beleza. nada. E o que significa para você ter vencido um vício que te dominava, que você não conseguia parar com ele sozinho de jeito nenhum? Qual o significado disso na sua vida? Olha, isso significa para mim, aí já é uma coisa muito pessoal, porque eu levo para o lado de crença religiosa. Isso significa para mim que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu não sou uma imagem distorcida, porque o cigarro distorcia a minha imagem em relação a Deus, e de que eu sou uma criatura que ele fez perfeita, apesar de eu fazer as minhas imperfeições, eu me tornar imperfeito, como eu me tornei com o cigarro. Mas eu recuperei essa parte que eu detonei
com imperfeição, eu recuperei, eu tornei belo de novo. Significa isso, sabe? É uma coisa muito profunda. Significa uma vitória, significa me aproximar mais da perfeição da criação de Deus. Apesar de eu ainda estar com os problemas de saúde que ele causou, que o cigarro causou, que eu sei que ainda vão levar anos para recuperar, mas é isso. Bonito você falar Nesse isso, ponto. Fernando, porque as pessoas sabem dos aspectos físicos da melhora na saúde quando elas param de fumar, aquela coisa da respiração melhorar, de ter mais disposição, mais energia. E, inclusive, você tinha falado para mim que você tem problemas cardíacos, né? Então, tudo melhora, tudo. O sangue filtra e o veneno vai embora quando a gente para de fumar. São melhoras significativas, fisicamente falando, o fumante já sabe disso, mas existem melhoras também emocionais na recuperação da autoestima, da liberdade, do senso de autonomia que você mencionou. Existem aspectos mentais, né, de não se sentir mais escravo da droga, de poder focar e se concentrar em alguma coisa sem precisar dessa muleta. E é muito bom fisicamente falando, emocionalmente falando, mentalmente falando. E agora você mencionou um aspecto que eu acredito nisso também. Espiritualmente falando. A gente se eleva quando a gente para de fumar e entende que não precisava disso para nada. A gente se eleva mesmo aqui nessa vida, na Terra, no nosso planeta, na nossa vida, e se eleva espiritualmente. Eu acredito que isso fecha com chave de ouro, que embora nenhum de nós seja perfeito, a gente leva uma vida de altos e baixos, existem momentos que a gente está para cima, existem momentos que a gente está para baixo, a vida é feita de ciclos, né? Eu estava falando com você antes da gente fazer essa live, né? A vida é um eletrocardiograma, né? Para cima e para baixo, né? E é isso, não tem momentos inteiramente maravilhosos e bons, a vida de ninguém é Hollywood, é comercial de margarina, e a vida também não é só para baixo, né? São altos e baixos. E nesse meio tempo, a gente erra, a gente aprende, a gente melhora, evolui, a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, eu não consigo curar todo mundo, mas a grande maioria para, porque o método é bom mesmo, e eu encho a boca para falar com orgulho, você é testemunha viva disso. Então, se há uma coisa que pode incentivar os fumantes que nos ouvem a querer dar o passo, é saber que você vai melhorar não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, e parar de fumar é tudo de bom. Concorda comigo, Fernanda? É tudo de bom. É tudo de bom. Tudo de bom. Então, não há nada a perder. Esse é um aspecto importantíssimo. Não. Nada a perder. E com a mentalidade correta, é uma liberdade para sempre, né, Fernando? Você teria por que botar de novo um cigarro na tua boca hoje? Não, porque eu não vejo benefício. Não vejo benefício nenhum no cigarro. Ele não tem nada que me atrai, ele não tem nada para me dar, não tem razão. Não tem razão, não tem sentido eu colocar um cigarro na boca mais. Então, eu não vou fumar só pelo resto da minha vida, só por esse tempo. Que bacana. É uma realização para mim ter podido participar disso e ver a sua cura. Parabéns pela sua vitória, parabéns por ser um feliz não fumante. E é isso, a gente encerra aqui esse ciclo dos nossos 3 bate-papos. Uma alegria muito grande por você ter se libertado. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço de coração, viu, Lilian, por todo esse suporte que você me deu, por você ter me libertado de cigarro junto com o método Zway.
E agradeço em memória ao Alan Carr, né? E é de coração que eu agradeço. Muito obrigado por ter me libertado. Sou um feliz não fumante. Parabéns. Um grande abraço, Fernando. Para você também, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.